Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em Jeremias, capítulo de número 9, versículos de número 23 a 25, onde a palavra de Deus nos diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Refletiremos nesse dia a respeito do assunto, os motivos certos para se gloriar. Bem, queridos, possivelmente a maioria das pessoas já ouviu falar da história de três homens. O primeiro é Salomão, o mesmo que um dia pediu em oração ao Senhor sabedoria. E de acordo com o livro de 1 Reis, capítulo 3, versos de número 9 a 12, esse texto sagrado vai mencionar, vai trazer a luz para mim, para você nesse dia, a respeito do seguinte assunto. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Infelizmente, esse homem se deixou levar pela tolice. Tolice essa que o fez afastar-se do Senhor. E por que ele o fez? Ele o fez por ser influenciado por suas muitas mulheres. Mas o segundo homem que quero mencionar é Sansão, o homem mais forte que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Todavia, esse homem faria sua última oração ao Senhor, pedindo-lhe força para se vingar de seus inimigos. Esse homem mostrou-se em vida muito fraco diante da prostituição, da embriaguez e da sedução. Tudo isso resultou para Sansão em um trágico e humilhante fim. Ele está cego agora. Foram arrancados seus dois olhos, mas pela primeira vez esse homem enxergaria os seus erros. E Sansão faz então uma oração que prontamente é atendida pelo Senhor. A palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28, vai nos dizer que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Mas, por último, nós veremos o terceiro homem. E esse homem é um jovem anônimo. Essa pessoa poderia ser eu, ser você, ser pessoas da nossa sociedade. E esse jovem anônimo, ele tem diante de si o dono do ouro e da prata. Mas o seu amor ao dinheiro foi o mais alto. Esse rapaz mostrou-se inicialmente alguém que possuía características que quase lhe tornavam perfeito. Todavia, seu ponto fraco é atingido pelo Senhor Jesus, o seu amor ao dinheiro. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Possivelmente essa pergunta poderia ser a nossa hoje. A mesma pergunta que você poderíamos esboçar para o Senhor.
O que nós podemos fazer de bom para herdar a vida eterna? E observem o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E eu e você podemos observar esse relato do Senhor Jesus contido no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versos 16 a 23. Nós precisamos entender que o reino dos céus não está fechado para as pessoas que possuem dinheiro, posses, que são ricas, que são abastadas. O problema são as motivações, aonde essas pessoas têm colocado o seu coração. Se tem feito esse mesmo erro que esse jovem rico, infelizmente essa sentença de Jesus cumpre-se também sobre suas vidas. Mas, queridos, olhando atentamente para o texto de nossa reflexão, nós podemos perceber que a sociedade do tempo de Jeremias, ela era composta por esses três exemplos de pessoas que fiz questão de citar, por pessoas que reuniam essas características. E a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: será que não temos cometido os mesmos erros? Será que não possuímos essas mesmas características? Será que muitas vezes não nos gloriamos da nossa sabedoria, da nossa força, da nossa riqueza, das posses que nós possuímos? É necessário entender que não há educação, força ou riqueza, características que o mundo moderno ostenta com muito orgulho, como se essas pudessem garantir bênçãos de Deus. O Senhor revelou para aquele povo o que lhe agradava. E isso não era ser um religioso ou alguém que pudesse ostentar o fato de que era da aliança da circuncisão. Mas o que de fato agrada ao Senhor continua e que continua agradando é lhe conhecer e saber que ele é o Senhor e que faz misericórdia, juízo e justiça. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o Senhor tem razões para afirmar que essas coisas lhe agradam, diz o próprio Deus. Portanto, queridos, façamos como o apóstolo Paulo, que recebeu do Senhor Jesus uma importante orientação sobre no que nós precisamos nos gloriar. E a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, vai nos mostrar isso. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente a sua vida.